A Bíblia, Carta aos Efésios, parte 3. No mês de setembro, a Igreja Católica Apostólica Romana, no Brasil, celebra o mês da Bíblia. Mas não é assim solto no ar. Olha, gente, pega a Bíblia. Ó, gente, lê a Bíblia. Ó, gente, carrega a Bíblia. Não. A igreja, ela tem um tema, tem um livro a ser trabalhado. É o mês que realmente a gente estuda, tira ali alguns encontros e faz um estudo bíblico. Neste ano de 2023, o livro que nós vamos ler é Efésios. É o livro que vamos estudar. E o lema é Vestir-se da Nova Humanidade. Vestir-se da Nova Humanidade. E que nova humanidade é essa? Como que a gente pode se vestir? Falando de forma bem superficial aqui, porque vai ter outros vídeos para a gente explicar bem o tema. Vestir-se da nova humanidade é se vestir em Cristo, porque em Cristo somos novas pessoas, temos uma nova humanidade, certo? O livro de Efésios, ele tem apenas 6 capítulos, é bem pequenininho, tá lá no Novo Testamento. O livro de Efésios faz parte das cartas paulinas, ou seja, referente a São Paulo apóstolo. Mas será que foi São Paulo apóstolo que escreveu Efésios? Bem, as cartas paulinas são divididas em 3 grupos. O proto-paulinas, que são atribuídas ao próprio São Paulo apóstolo e a seus primeiros companheiros de missão. Então, aquelas pessoas ali bem colado com São Paulo apóstolo. Que livros, né? Vocês devem estar curiosos. Quais são esses livros? Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicense e Filemon. Esses são proto-paulinas, são os livros proto-paulinas que está nesse grupo. Tem o segundo grupo, chamado deuteropaulinas, que são obras de colaboradores mais próximos. Ou seja, né, nós temos aí pessoas que eram próximos, colaboradores mais próximos de quem? De São Paulo, dos próprios companheiros de missão de São Paulo. Então, nós temos aí uma linha, né, diferente. Então, a gente fala que é colaborador de Paulo. Quais são os livros, né? Efésios, com certeza. E nós temos o segundo livro de Tessalonicenses e Colossenses. Então, são esses 3 livros que se encaixa nesse grupo. E temos o Tritopaulinas, que é um grupo onde os textos foram escritos de forma mais tardia. Então, já é assim, mais longe, que é Timóteo 1 e 2 e Tito. Então, esses livros foram escritos bem mais tarde. Bem interessante isso, né? Porque a gente fala assim, São Paulo apóstolo, a gente sempre acha que foi ele que escreveu tudo, mas na verdade não foi. Então, são pessoas que se inspiraram, que copiavam o jeito dele pensar e agir, né? Lembrando que toda palavra é inspirada em Deus, então não tem o que temer. Aqui a gente está fazendo um estudo para entender melhor, né? Um estudo mais profundo, para entender melhor a carta, né, aos Efésios. Bem, e aí, continuando esse estudo, nós vamos ver o quê? Que esse livro foi escrito 80 anos depois de Cristo. Então, esse é o período que se encaixa o livro de Efésios. E foi escrito para quem?
que isso é muito importante, né? A carta é escrita para quem? Bem, algumas colocações pelas traduções atuais percebe-se que não foi escrito antigamente. Então, chega à conclusão que esse livro, né, essa carta, foi escrito para as igrejas domésticas de Éfeso. Mas, gente, a gente precisa entender uma coisa. Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano. Isso significa muita coisa. É como aqui no Brasil a gente falar São Paulo. A cidade de São Paulo é a maior cidade da América Latina. Tem uma importância econômica, tem uma importância social, cultural. Pois é, Éfeso naquela época ela era tão grande quanto a cidade de Roma, Alexandria, Antioquia da Síria. Era considerada a cidade de Éfeso, ela era tão grande que ela era considerada um grande centro comercial, né? Tinha lá grandes construções de teatro para capacidade de 24 mil pessoas. Gente, naquela época, isso aí é demais. Então tinha muito, né? Muito pagão, era uma cidade muito grande. Então, São Paulo Apóstolo, né? O escritor da carta, ninguém não está escrevendo para um lugar do interior, está escrevendo para pessoas que estão ali no meio de uma sociedade bem caótica, bem barulhenta, bem assim como nos dias de hoje nós vivemos. Né? E segundo um historiador, no século IV a.C., já teria ido um grupo de judeus para Éfeso, fazendo com que, quando São Paulo, depois, né, do advento de Cristo, ali evangelizando, também tivesse convertido não só as pessoas pagãs, mas também judeus. Nós temos muita coisa ainda para explorar sobre a carta aos Efésios, mas não dá tudo em um vídeo só. Nós temos um mês inteiro para a gente ir estudando, para a gente ir ouvindo aos pouquinhos, né, sobre a carta aos Efésios, estudando também um pouco sobre a Bíblia. Fica aqui no canal, acompanhe os vídeos. Vamos curtir, compartilhar e comentar. E até a próxima, pessoal! Tchau!